Olá pessoal, esse aqui é o programa Perspectiva Anglicana. Hoje nós trazemos aqui a Reverenda Lilian Liares, da Missão Anglicana São João Batista, lá em Caruaru, Pernambuco, e vamos conversar hoje sobre um assunto bastante interessante e bastante atual, que é a questão do coronavírus. Ultimamente algumas pessoas têm falado bastante sobre o coronavírus, sobre as implicações e sobre o que é ele e o que é que causa ele. Algumas pessoas têm dito que vem como uma punição divina, algumas outras pessoas vêm falando que são um sinal dos fins dos tempos. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, o que é que significa estar passando por essa pandemia, o que é que significa passar por esse coronavírus e o que é que a gente pode entender como cristãos dessa situação. Então, a Reverenda Lídia, se quiser fazer uma introdução, falar um pouco sobre você, de onde você vem. Agradeço, Rafael, pelo convite. Muito obrigada. E eu espero que possamos chegar até a casa de vocês que nos escutam, que nos veem, como uma fala abençoadora que venha minimizar os nossos medos, né? Que venha trazer o poder de transformar o medo em conhecimento, em paciência, em alimento para a nossa fé. Tudo bem. Para começar aqui, vamos começar com a pergunta mais comum nesses últimos dias. Esse vírus é uma punição divina? O que é que a gente deve entender disso? É interessante essa colocação, Rafael. Eu ouço também algumas pessoas com uma compreensão assim de um Deus irascível, tirano, castigador, e é uma compreensão até que se justifica por algumas compreensões religiosas, mas não a compreensão cristã. Por que que eu coloco isso? As pesquisas na área de religião, as religiões comparadas, ciências das religiões, mostram a teoria do sacrifício e um movimento natural de algumas culturas de escolher, que chamam de bodes expiatórios, que carregam a culpa de toda uma sociedade. O judaísmo tinha essa tradição também. E é muito interessante quando São João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Justamente porque os judeus tinham esse hábito comum, cultural, de sacrificar um cordeiro imaculado para tirar os pecados de toda a humanidade. Porque naquela compreensão cultural daqueles tempos servia um Deus que era irascível e que se irritava com os erros cometidos pela sociedade de então. Em Jesus, nós vemos por uma outra perspectiva, né? A perspectiva da graça, da misericórdia, que é justamente a capacidade que o Senhor tem de colocar o coração na nossa vulnerabilidade, na nossa miséria. Então, estou fazendo toda essa reflexão para dizer que é uma compreensão tanto infantil, ainda primitiva, de uma relação com um Deus que está distante, que castiga, e uma dificuldade de perceber Deus como um Deus de amor, um Deus companheiro que está ao nosso lado, na alegria e na dor. E essa é a compreensão de Deus que nós temos no cristianismo, pós Jesus e através de Jesus. Toda essa compreensão nos faz entender que situações circunstanciais da vida, como essa que estamos passando agora, de pandemia, são circunstâncias acometidas a todos nós. Assim como o sol nasce para todos, as angústias também é para todos nós. Tudo bem. É,
Então, uma coisa que também faz bastante parte dessa discussão, então é o que que a gente pode entender daquilo que vem de Deus e daquilo que vem da natureza. Como é que a gente pode fazer essa distinção, então, na sociedade hoje em dia? Muito bem. As escrituras sagradas dizem que todo dom perfeito vem de Deus e que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É importante que a gente anteveja essa perspectiva e reflita cotidianamente através dela. As pandemias, as moléstias, as experiências com enfermidades sempre existiram, né, em todos os tempos, e nós vemos, por exemplo, as conhecidas pragas do Egito, a própria ciência que ilustra os acontecimentos bíblicos nos ajuda a entender que ali se deu, por exemplo, um desequilíbrio ecológico que levou àquelas circunstâncias. Então, nós poderíamos pensar aqui no regimento das leis naturais, né? A natureza tem suas próprias leis, né? O mar, por exemplo, só deve ir até o seu limite. Então, quando a gente superaquece a Terra e as calotas de gelo se derretem, o limite do mar aumenta. Quando nós devastamos e poluímos, o planeta aquece, e aí o nível de calor do planeta aumenta, as calotas caem, as calotas de gelo, e nós vemos o nível do mar se elevar. Eu estou trazendo esses exemplos, né, mais contemporâneos, para ajudar a gente a compreender que toda causa tem uma consequência nesse sistema interligado da cadeia ecológica em que nós estamos. E quando a gente olha a teologia da criação e a gente observa no livro das Origens, por exemplo, o Gênesis, quando tem toda a sequência dos acontecimentos da criação divina, nós percebemos que tudo está interligado e que existem reações em cadeia. Nós poderíamos dizer que nós, humanos, né, muitas vezes ferimos essas leis naturais. E aí residem os problemas como consequência de nossas ações humanas. Um dia, talvez não demore muito, tenhamos informação científica do que causou essa pandemia atualmente. Não é momento para se buscar bode expiatório, para se culpar ninguém. É um momento de paciência, de espera, até que os movimentos sacerdotais dos cientistas e das cientistas que estão pesquisando incansavelmente para compreender o comportamento e a origem desse vírus, para poder esclarecer o que deve ser feito à sociedade, até que tenhamos uma vacina que nos imunize, nós precisamos ter a paciência e fazermos aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem nos orientado. É o momento em que a fé precisa ser humilde e dialogar com as ciências para saber como desenvolver um comportamento responsável e protetivo, né? De prevenção acima de tudo, por isso a importância do isolamento social. Então, esse eu diria que é um movimento natural das coisas. Certamente, alguma lei da natureza foi quebrada para que isso acontecesse, mas, como já disse, nós estamos aguardando que a ciência nos explique isso. Mas, da perspectiva do amor, da misericórdia de Deus, olhando através de Cristo, nós não temos fundamento algum bíblico a dizer que estamos sob um castigo de Deus.
A própria palavra aos Romanos, capítulo 8, diz que nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né, Rafael? Então, nem mesmo a tribulação, a angústia, tudo que estamos vivendo neste momento nos afasta desse grande amor de Deus. Isso é algo que nos protege, nos conforta, mas não nos imuniza. Nós precisamos usar a inteligência dada por Deus para nos proteger e escutarmos o que a ciência tem a nos dizer sobre como nos comportar nesse período. Interessante, bastante interessante essa resposta. É uma resposta verdadeiramente tranquilizadora, que realmente é o que nós precisamos nesse momento. A gente precisa de pensar racionalmente, com tranquilidade, sem agir apressadamente. E é muito bom, muito interessante ouvir respostas assim, que estimulam a calma, a tranquilidade, o pensar antes de agir, o não apontar dedos, não ser rápido nos julgamentos, mas sim ser calmo e tranquilo. Uma outra coisa interessante é sempre que acontece esse tipo de movimento, sempre que tem essas questões que a gente vê, geralmente grandes desastres ecológicos, grandes problemas assim, as pessoas começam sempre a ter a tendência de lembrar do livro de Apocalipse. As pessoas têm a tendência sempre de falar que o fim do mundo está próximo, que o fim do mundo está chegando, e algumas pessoas começam até a ficar um pouco mais nervosas e começam a dizer para outras pessoas: cuidado, porque o fim está próximo. E a gente vê sempre que tem muito esse discurso verdadeiramente apocalíptico, que nesse caso não ajuda, nesse caso deixa as pessoas mais angustiadas, mais nervosas ainda. Então, o que é que a gente pode achar disso? O que é que a gente pode dizer sobre isso? É o fim, não é o fim? O que é que pode ser dito em relação a essas questões? É interessante. E na origem da palavra Apocalipse, né, que é um livro que trata com um livro da Bíblia que tem um certo mistério, que trata com um certo drama, questões futuras, de conflitos, e a palavra Apocalipse dá justamente essa ideia de palavras sobre coisas futuras, escatologia, né, que traz também uma compreensão de um livro de prospecção, de coisas que poderiam acontecer no futuro. Em primeiro lugar, ao fazer a leitura do livro Apocalipse, né, nas escrituras, a gente precisa entender que ele está circunscrito a um tempo específico, tempo de perseguição da igreja primitiva, de muito sofrimento, muita tortura, muita opressão. Ali tem muitos códigos simbólicos e então não é um livro de fácil compreensão, precisa haver uma assessoria bíblica, uma certa maturidade de fé para não fazermos interpretações precipitadas e ao pé da letra. A gente sabe que todos os tempos, quando se deram guerras ou fenômenos da natureza com destruição, as narrativas desses acontecimentos sempre trouxeram uma compreensão de finalização de um tempo, é como hoje a gente reflete, né? Não, nós teremos um novo normal após a pandemia. Nós tínhamos um normal que funcionava bem antes da pandemia e agora precisamos descobrir um outro comportamento funcional para após a pandemia. Então é como se houvesse um divisor de mundos, né? Tínhamos um mundo diferente, passamos a ter um outro mundo e aquele mundo do passado, de certa forma, finalizou. Foi um fim de mundo. A gente pode compreender assim também. É final de mundo também para quem partiu, para quem infelizmente não conseguiu sobreviver. A gente sabe que o nosso sistema de saúde é precário, isso não é de hoje, né?
E agora, com o colapso, tudo ficou muito mais fragilizado, né? E as pessoas estão vulneráveis. Daí a importância da prevenção, de se levar a sério toda a orientação da OMS, para que a gente não precise depender desse sistema que está colapsado, para que não seja o fim de nossas vidas, né? Não seja o final do mundo para aquelas pessoas que partem em função dessa pandemia, em função de não sobreviver ao vírus por não ter uma assistência adequada, muitas vezes. Mas atribuir isso ao final de tudo e de todos é um pouco catastrófico e exagerado, né? Nós sabemos, por exemplo, no dilúvio, que foi algo parcial, para aquelas pessoas que estavam ali com Noé e toda aquela situação, foi um final de mundo, mas daquele mundo que fazia parte da vida deles. Em outras realidades, a vida continuava com seus sistemas, com suas culturas, né? Então a gente vê que esse drama muito intenso em torno de linguagens apocalípticas é mais, às vezes, uma assombração, né? Porque a assombração é a ação das sombras. Então, a gente às vezes não tem o suporte adequado para fazer uma leitura e uma interpretação e uma contextualização adequada. Tudo bem. Então, por último, dado todas essas coisas, o que é que a gente pode fazer individualmente como igreja para contribuir nessa situação? Qual é o nosso papel nesse mundo novo que a gente está enfrentando agora? Muito bem. Ah, enquanto igreja, a gente está para servir, né? Sabe-se que a igreja deve ser o sinal de Deus no mundo. Exemplo de comunidade de amor, de serviço e de cuidado. Então, nós temos aprendido a aprender nesse período, né? Estamos aprendendo a aprender, a fazer funcionar uma relação de igreja no inédito viável, né? Usando uma expressão do professor Paulo Freire, daquilo que as circunstâncias, nas suas brechas, nos permite engendrar, né? A tecnologia tem sido uma aliada, como nós estamos agora. Muito obrigada por sua assessoria. Inclusive, eu, por exemplo, a minha geração não tem tanta intimidade, mas vai pegando carona com vocês que já têm um pouco mais de familiaridade com esse instrumental. As orações online, compartilhamentos, a comunhão, mesmo à distância, é algo que fortalece a nossa fé, anima a nossa alma e nos ajuda a melhorar psicossomaticamente, né, para fortalecer a nossa imunidade, que é o que mais precisamos nesse momento. A Igreja Anglicana, por exemplo, tem oferecido um material de reflexão bastante elucidativo, que é da Aliança Anglicana, onde a gente convida toda a igreja a refletir a partir de textos bíblicos do Evangelho, das epístolas, que animam a nossa fé, nos faz aprender com os nossos pais e nossas mães na fé. E orar uns pelos outros é um exercício que a gente já faz à distância há milênios, né? Antes, quando não existia telefone, quando não existia internet, os meios de comunicação não favoreciam e a gente se distanciava das pessoas que a gente amava, tudo era resolvido através das orações, né? Então, a gente já tem uma forma à distância de resolver as nossas questões de fé. E agora, aliados à tecnologia, nós encontramos também uma possibilidade de lidar com a distância, porque não é interessante que haja aglomerações em templos, né, nesse período. Não é de bom senso. Muito obrigado, reverendo, por participar conosco hoje, por esclarecer e falar sobre essas questões tão importantes que estão no imaginário popular ultimamente e têm perturbado muitas pessoas e deixado elas sem dormir. Se você tiver
algum comentário final para fazer, sinta-se à vontade. Olha, muito interessante que as pessoas entendam que a fé não imuniza. Essa é uma campanha, não é, que tem estado fortemente na internet, nos rádios. É interessante que a gente peça a Deus forças para alimentar a nossa esperança, mas uma esperança enraizada na realidade. A gente não precisa se alienar para exercer a fé. E a fé não anula nossa inteligência, nem o nosso bom senso. É muito importante que a gente até recorde episódios do passado, quando, em meio às pragas do Egito, o povo de Deus foi orientado a que se mantivesse, não é, em casa, em isolamento social, e o povo obedeceu. Deus tem nos falado através dos meios de comunicação, através de pessoas estudiosas que estão dando suas vidas para descobrir uma, um atendimento adequado, um protocolo adequado para o tratamento de pessoas acometidas do Covid-19. Nós sabemos também do trabalho incansável das cientistas, dos cientistas, em busca de compreender esse vírus, o seu funcionamento e de como desenvolver uma vacina. Até o momento a gente só tem como horizonte, como perspectiva 2021. Então é muito sério todo esse movimento para as pessoas banalizarem e de repente não darem ouvidos e sair por aí aglomerando, festejando, sabe lá o quê. É importante que, acima de tudo, usemos o bom senso e amemos-nos, cuidemos uns dos outros, né? Fazendo aquilo que deve ser feito. Estamos terminando aqui o nosso programa Perspectiva Anglicana. Agradecemos à Reverenda Lilian pelo tempo e a disponibilidade de estar aqui conosco. E nos É um veremos. prazer. Muito obrigado. É um prazer também recebê-la hoje. E nos veremos numa próxima vez. Até mais.